Bom dia a todos. Que a paz do menino Jesus esteja em nossos corações, né? Estou chegando à conclusão que o futebol é coisa do inimigo. Eu acho que eu vou aceitar o conselho de alguns aqui, está na hora de parar, né? Estou machucado aqui, bem machucado. Fui brincar ontem lá, mas o inimigo usou furiosamente um jovem lá e deu uma pegada no velhinho aqui, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Esporte é saúde, né? Teve outro esses dias que morreu, né? Uma barra de ferro aqui, né? Também, né? Então qualquer esporte existe risco, né? Mas é muito pouco. Vale mais a pena a saúde que a gente ganha, que não venhamos usar isso como desculpa, né? Então gostaria de mais uma vez enfatizar. Hoje à noite venha para o musical. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós ouviremos a palavra, mas à noite será a palavra, né? Demonstrada através da arte. E isso enfatiza muito mais, parece que fica mais gravado. Então venha e convide alguém. Como nós estamos nessa data, não teria como falar a não ser a respeito do nascimento de Jesus, tem sido falado aqui. E hoje eu gostaria de mais uma vez enfatizar. Eu vou usar o texto de Mateus, mas também, dentro de todo o contexto, existe o texto de Lucas, que fala também a respeito do nascimento de Jesus, mas lá já fala a respeito dos pastores, né, que os anjos apareceram aos pastores. E Mateus aqui, nós vamos fazer a leitura novamente, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Eu vou fazer logo toda a leitura, para que vocês possam acompanhar ou apenas ouvir. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornarem à sua terra por outro caminho. Eu gostaria também, só para enfatizar, o nascimento de Jesus, ele teve um propósito. Tudo isso já começou, né, no plano de Deus, lá no Jardim do Éden, e também no Antigo Testamento já se falava a respeito, né? Vamos ler aqui, não precisa ler, só acompanhar, Isaías, que é considerado o profeta messiânico, né, que fala a respeito do Messias que viria. 7,14 diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E aí Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Então o Natal
mesmo eu com essa barba aqui, não tem nada a ver com Papai Noel. Eu deixei para provar para vocês que Papai Noel não existe. É um personagem, né? Então, o que é o Natal? O Natal é o próprio Deus chegando à Terra, através do menino Jesus, filho da Virgem Maria, virgem até o nascimento de Jesus, né? Depois ela teve outros filhos, isso é importante também que a gente possa frisar, e do Zé. E o que eu gostaria também de detalhar é que os judeus, na cabeça deles, eles esperavam o Messias. Mas esse Messias era o Messias o quê? Político. Não é que quando Jesus chega, eles não creem que Jesus poderia ser o Messias. É porque quando Jesus falou que o governo dele não era dessa terra, que o governo dele era diferente, então eles entenderam que aquele Jesus que estavam falando que era o Messias, ele não poderia ser, porque o Messias para ele é o Messias político, que vai libertar, que ia libertar, né, os judeus de Roma. Então na cabeça deles não poderia ser Jesus. Isso é bom, né? Poderia ter outra aplicação. Pare de esperar o Messias político, amém? Está chegando as eleições, cuidado para não colocar nenhum tipo de candidato A, B ou C como Messias, porque só existe um Salvador, só existe um que pode realmente transformar, que é Jesus Cristo. Então o Natal não é a chegada do Papai Noel, mas o próprio Deus chegando e vivendo na terra como homem, como já foi falado também aqui, um homem experimentado, que passou por diversas dores, creio que muito mais que a gente, né? Detalhe, né? Jesus veio como homem simples, eu sempre enfatizo isso. Nasceu numa manjedoura, não tinha lugar na hospedaria, mas o que eu gosto de enfatizar é que o próprio Deus, Criador do céu, do universo, que formou todas as coisas, ele não foi um filho da doutora, não foi um playboy, não foi um grande homem da sociedade. Ele nasceu na simplicidade de uma manjedoura, ele nasceu, né, num lugar cheio de, poderíamos dizer, né, de fezes de animais, uma simplicidade, estavam fugindo, teve a questão do recenseamento, mas o que Deus nos ensina com isso? O que nós aprendemos também com o nascimento de Cristo? Então, a pergunta é, muitos se dizem que já tem Cristo em suas vidas, todos nós aqui já temos, amém? E que Cristo já nasceu no meu e no seu coração. Mas o que esse nascimento em nossas vidas, ou de quem já disse que nasceu, quais são os frutos que está gerando esse nascimento de Cristo? Alguns estados do Brasil, sempre enfatizo isso, o Rio de Janeiro é o estado, ou se eu não me engano a capital, que mais abria-se igrejas por dia. Isso em 2000 e na época do seminário que a gente fez um trabalho, entre 2003 e 2005, naquela época, abria-se 20 igrejas por dia no Rio. Só igrejas que a gente sabe assim, com CNPJ. A pergunta é, tem feito a diferença? Jesus tem nascido? Essa pergunta é importante porque eu creio que há características que realmente identificam o nascimento de Jesus e o verdadeiro sentido do Natal na vida do ser humano. Sabemos que há toda a questão do capitalismo, né? O Natal é celebrado com muita comida, muita fartura para alguns, né? E aqueles que têm também, o Natal acaba incentivando, motivando as pessoas a compartilharem. Mas sabemos que o Natal não é comida, não é só comida, né? Que o Natal, como vários lugares, alguns comércios, a chegada do Papai Noel de helicóptero. Jesus não chegou de helicóptero anunciando que era o Rei dos Reis, mas Deus já tinha avisado aos pastores, né, lá em Lucas, e também a esses magos. Eu não quero ficar muito nos magos, como já foi falado, mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? Quais são as características que identificam que Jesus nasceu em nossas vidas? Então, primeiro, onde Jesus nasce, há júbilos e alegria, mesmo em meio às adversidades da vida.
Onde Jesus nasce de verdade, quando eu falo nasce no coração do homem, sabemos que ele nasceu lá na Judéia, em Belém da Judéia, mas quando eu falo nascimento, numa questão espiritual, há júbilo, há celebração. Nós não sabemos a verdadeira data que Jesus nasceu, mas é importante, principalmente no mundo que celebra a data de tudo, ter um dia específico para celebrarmos o nascimento de Jesus. E aí poderíamos ver que o próprio Paulo e Silas eram homens o qual Jesus tinha nascido de verdade. Paulo teve um encontro com Jesus, e naquele encontro Jesus nasceu no coração de Paulo. Ali Paulo celebrou o Natal, e vemos um Paulo sendo perseguido, sendo açoitado e cantando um hino de louvores na prisão, amarrado. Isso é o verdadeiro Natal, o significado, apesar das lutas, das tribulações que você esteja passando, das aflições, mas quando Jesus nasce em nossos corações, há júbilo, há alegria, há esperança, porque a nossa esperança não está mais nas coisas dessa terra, a nossa esperança está nas coisas lá do alto. Paulo e Silas, né? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, significa que em algum momento, ou em vários momentos, nós estaremos fracos. Vai dizer que esses magos, né, encheram-se de júbilo. Os pastores lá, quando encontraram os anjos, louvavam a Deus. Há louvor, há adoração quando Jesus nasce. E adoração, celebração não implica na ausência de adversidades, de problema, mas significa que agora nós temos verdadeiramente um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Então, se Ele nasceu no seu coração, no meu coração, em nossos corações, significa, celebre mesmo essa data. Agora que eu vou falar, coma mesmo, panetone, chocotone, picanha, seja lá o que for, e depois vai correr, vai fazer alguma coisa também, para queimar um pouco as calorias. Não fique só na comilança, reúna as famílias. Agora, não apenas no Natal, né? Tem umas coisas aí que é meio complicada, né? É o ano inteiro como já brigando, né? Brigando por causa de time, brigando por causa de política. Aí chega no Natal, entra aquele espírito natalino que é muito gostoso. Lembro da minha infância na cidade de Natal. Acho que hoje tem uma das maiores árvores de Natal lá em Natal, de luz, lá na cidade, lá no bairro de Mirassol, né? Quanto tempo eu não passo Natal na minha cidade? E Natal, celebra o Natal porque foi fundado exatamente nessa data, né? Então festeje, celebre, mas que essa celebração não seja apenas no dia 25, no dia 24. Claro que a vida não é só flores, como as minhas camisetas falaram aí, né? Mas que a gente busque, porque onde Jesus nasce o quê? A esperança. O que o mundo precisa é do nascimento de Jesus de fato na vida das pessoas. Que os muçulmanos, que outras nações, outras religiões possam experimentar de fato o nascimento de Jesus Cristo. Porque onde Jesus nasce, as guerras, tudo isso que nós vemos, elas são evitadas. Porque chega a esperança. E nós temos que celebrar esse Jesus. Talvez aqui há pessoas que têm muito mais tempo de evangelho do que eu. Olha só quantas coisas você já passou na sua vida. Quantas adversidades, quantos momentos você falou assim, eu vou desistir, não dá mais. Mas aí você lembra que o menino Jesus nasceu, que há esperança, o Emanuel, Deus Conselheiro, o Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o melhor ainda, no antigo havia apenas uma previsão do Messias, e naquele tempo nós sabemos que o Espírito Santo via, usava o homem com um propósito, depois saía. E agora, logo após o nascimento de Jesus, o Espírito Santo vem e habita em nossos corações. Nós temos Jesus em nossos corações, nós temos esperança, amém? De um país melhor, de uma vida melhor. Nós não podemos ser tão pessimistas se realmente nós temos Jesus em nossos corações, ainda que a circunstância não seja favorável. Segundo, o verdadeiro sentido do Natal na vida do ser humano, ele tem como característica, onde Jesus nasce, apesar das falhas humanas,
ao desejo de fazer e entregar o melhor para Ele, Jesus. Né? Os magos entregaram o ouro, o incenso, a mirra, que tinha um simbolismo também, tinha um significado. O ouro era Jesus rei, tinha a questão da divindade de Jesus, o incenso que era usado para adoração para as divindades, e também a mirra, que era usado também para embalsamar o corpo, que também simbolizava a morte que Jesus iria passar. Então tinha um simbolismo. Jesus era rei, divino e humano. Mas tem outra aplicação em nossas vidas também. Entregar o melhor para Jesus. Nós lembramos dos discípulos, quando Jesus os convida e fala assim: vem e siga-me. A Bíblia diz, que eu não sei como é isso, que a Bíblia às vezes não demonstra sentimento, algumas coisas, ela é resumida. Diz que eles deixaram tudo para seguir, deixaram a profissão, uns deixaram de ser cobradores de impostos, outros deixaram de ser pescadores e seguiram Jesus. Eles entregaram o melhor para Jesus. O que é entregar o melhor para Jesus? É realmente entregar a nossa vida para Ele, e juntamente com a nossa vida, sim, também é importante a gente entregar o nosso melhor no sentido financeiro, no sentido também de entregar o nosso melhor para o próximo. Isso é Natal. As pessoas ficam bondosas, generosas no Natal, já andam com algumas coisas para ajudar as pessoas que estão na rua, mas eu creio que esse espírito deveria ser o ano inteiro, é entregar o nosso melhor para Jesus. E como que nós entregamos o nosso melhor para Jesus? Não é apenas vir à igreja, sentar e ouvir um culto. Nós entregamos o melhor para Jesus, sabe como? Entregando o nosso melhor para aqueles que necessitam da gente, para o próximo. E aí que vai ser resumido os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O Natal é isso. Ontem, infelizmente, nós estávamos também no velório, sobrinho da Angélica, né? Um rapaz de 41 anos que faleceu de uma forma que nem uma mãe gostaria, né, de passar por isso. Não foi um momento agradável, mas mesmo ali no velório, a Angélica falou que a família segue outros segmentos religiosos. Ela falou: vamos agradecer pela breve passagem do meu sobrinho, 41 anos. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos gratos àquilo que Deus faz. Nós falamos que temos Jesus, acho que foi o Léo que falou aqui quinta, Deus tem nos abençoado, mas a gente quer sempre aquilo que Ele ainda não deu ou que não é a vontade dEle. E com isso a gente não usufrui do presente de Deus, que é a vida, a gente não usufrui do verdadeiro sentido do Natal, e a gente não consegue dar o melhor para Deus, não consegue viver o melhor de Deus, não consegue dar o melhor para o próximo, para os necessitados. Por quê? Porque esse Jesus não basta apenas nascer em nossas vidas, Ele precisa crescer. Esse Jesus precisa se expandir em nossos corações. E esses magos, alguns vão dizer astrólogos, né? Há uma grande questão em relação a isso. A minha ideia não é entrar na questão dos magos. Dizem, né? Na entrada de Natal, não sei quem foi, também tem a entrada lá dos Reis Magos. Tem até 3 nomes lá, não lembro agora. Mas a questão que qualquer texto que tenha, sempre a pessoa mais importante será Jesus. O Natal fala a respeito do menino Jesus. A Bíblia toda, ela centraliza a pessoa de Jesus. Isso significa que nós, como cristãos, temos que enfatizar, temos, como eu falei, nos alegrar e dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor para Jesus. Os discípulos entregaram a vida deles literalmente por Jesus. Os magos andaram muito seguindo aquela estrela para ver onde nasceria aquele menino que mudaria a história. E realmente, às vezes até para vir na igreja a gente tem uma dificuldade, né?
Eu mesmo falei, acho que eu vou ligar para o Léo, mas como que eu vou explicar que eu machuquei jogando bola? Não pega bem, né, pastor? Tá vendo? Já tenho muito incentivo aqui, tá vendo? Você tá velho, vai jogar com o menino, né? Realmente, é verdade. Se Jesus nasceu na minha vida, eu preciso entender algumas coisas, né? Mas, você tem entregado o seu melhor? Eu tenho entregado. Quando eu falo entregar, é tudo. Inclusive, sabe o quê? Seus problemas, suas lutas. A gente quer controlar tudo. A gente fala que Jesus nasceu, mas a gente quer controlar até o agir de Jesus em nossas vidas. A gente quer controlar. A gente começa com aquele complexo de Gideão, né, que fica, se é o Senhor, molha o algodão por dentro, por fora. Começa a fazer prova de Jesus. Mas se realmente Jesus nasceu em nossos corações, Ele não precisa, primeiro que Jesus não precisa provar nada para ninguém. Ele continua sendo Deus, você querendo ou não. Mas nós precisamos entregar o controle. É fácil? Não. É igual ontem, né? O machucado, a Angélica vai dirigindo, chegou no meio da rodovia, eu falei, não, dá aqui. Até o controle do volante a gente quer, mesmo machucado. Não que eu não confie nela no volante, né? Mas... E às vezes a gente faz isso. Jesus, leva aqui a minha vida, conduz. Chega um certo momento, não, Jesus, não é por aí que eu quero ir, não é assim. Mas onde Jesus nasce, nós temos que entregar o melhor, e o melhor para Ele, entrega a sua vida, entrega tudo. Amém? E, por fim, lá em Lucas 11 diz, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o mais importante, onde Jesus nasce, há o quê? Salvação eterna e transformação de vida. Esse é o maior propósito do nascimento de Cristo, salvação eterna. Enquanto estivermos aqui, transformação de vida. Os magos caminharam, os pastores caminharam para ver aquele que seria o Salvador, porque na realidade só existe Natal onde Jesus nasce. Então, meu querido, que realmente essa salvação que nos foi dada de graça. E aqui eu queria abrir um parênteses. Não há Natal se não há pregação do Evangelho, porque Jesus só nasce aonde Ele é pregado a palavra. Então nós precisamos levar, como disse o anjo, as boas novas de salvação. Isso é Natal, isso simboliza o que? O nascimento do menino Jesus. E sabe, às vezes as boas novas é o seu vizinho que está precisando, é o seu colega de trabalho. Nós não precisamos ir em alguns países, nós já estamos lá sendo representados por alguns missionários, mas você tem todo coração sem Jesus, é um coração que precisa do verdadeiro sentido do Natal, ou seja, do nascimento de Jesus. Que possamos levar as boas novas, que possamos levar o verdadeiro sentido do Natal, para que Jesus possa nascer no coração daqueles que muitas vezes estão excluídos da sociedade, daqueles que estão encarcerados, daqueles que estão vivendo na rua, estão colhendo o que semeou. Concordo. Mas já pensou se nós fôssemos colher tudo aquilo que já fizemos contra Deus e Jesus? Ainda bem que nós colhemos mais a graça e a misericórdia, amém? Porque nós entendemos isso. E nós precisamos levar o Natal para as pessoas. Precisamos levar a palavra de Deus que gera o nascimento de Cristo na vida de cada ser. Não importa nacionalidade, cor, raça, se é corintiano ou palmeirense, não importa. Esses é que precisam do Natal. Leve a palavra de Jesus, semeie as boas novas. Foi isso que fala, ó, está chegando, está nascendo, as boas novas de salvação. Ei, o Natal está aí, mas nós experimentamos o Natal todos os dias, amém? 365 dias, nós temos Jesus conosco, nós temos Jesus nos motivando a caminhar, mesmo nos dias mais obscuros de nossas vidas. Lembremos que Jesus é a nossa luz.
concluindo, infelizmente muitos têm abortado o Jesus que nasceu na vida deles. Eles não têm permitido que Jesus cresça. Logo, esse tipo de pessoa não cresce espiritualmente. Já outros têm até Jesus, mas não permite Jesus crescer. E como que Jesus pode crescer na minha vida? Com as práticas espirituais, orando, lendo a palavra, congregando. São ferramentas para que Jesus cresça e praticando tudo aquilo que Jesus nos ordenou, pregando o Evangelho. Já outros permitem que Jesus cresça, que Jesus possa realmente fazer diferença. E aí nós começamos a o quê? A gerar frutos que nos qualifica como verdadeiro cristão. E esse fruto não é perfeição. Esse fruto não significa que nós muitas vezes não teremos vontade de desistir, que nós não teremos mais vontade de pecar. Não, significa que nós temos agora um Senhor e Salvador, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos motiva, e quando errarmos, nós temos um Deus que é fiel e justo para nos perdoar. Então, como verdadeiro cristão, Jesus nasce na minha vida. E quando Jesus nasce na minha vida, o que acontece? Primeiro, só para concluir, resumindo, eu me alegro e celebro mesmo em meio às aflições, pois sei que Ele estará comigo todos os momentos. Promessa de Jesus, amém? Estarei convosco até a consumação do século. Você vai lá no Antigo, Davi disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Você pode dizer isso como Davi, e agora é diferente de Davi, porque agora estamos em um novo tempo, porque o Senhor habita em mim, porque Ele disse que estaria comigo. Segundo, eu procuro me doar de forma inteira, para Ele e para o próximo. Como eu já falei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E terceiro, e o mais importante, eu tenho convicção da minha salvação, e por isso, a cada dia, eu procuro me parecer mais com Jesus. Isso que se chama o processo de santificação. Santificar-se é o processo de tornar-se cada vez mais semelhante com Jesus. Ser santo não é apenas colocar uma Bíblia embaixo do sovaco, colocar um terno, uma gravata e mudar a vozinha para falar. Ser santo é buscar o caráter de Cristo, é buscar viver nessa sociedade corrompida, mas como Cristo nos incentivou. Se Cristo nasceu da minha vida, eu preciso ser luz nas trevas, eu preciso ter um comportamento diferente. Eu não posso, me desculpe, mas tenho que falar isso. Eu não posso exigir que as pessoas gostem apenas de quem eu gosto e que odeiem quem eu odeio, como eu vejo por aí nas redes sociais. Pastores incentivando o ódio, porque ele não gosta de A ou B, todo mundo tem que odiar. É muita prepotência. Que Jesus possa nascer na vida desses pastores também. É muita arrogância, porque Jesus mandou amar o próximo, não mandou odiar. Eu não sou obrigado a odiar alguém, porque um líder religioso disse que eu tenho que odiar, porque isso não é o Evangelho de Cristo, isso não é o nascimento de Jesus, isso é apenas talvez o crescimento de uma religiosidade, que tem gerado guerra e ódio pelo mundo, espalhado contenda entre famílias, em nome de Deus. Cuidado, porque esse não é o verdadeiro nascimento de Cristo. Onde Jesus nasce, nasce a paz. Por isso que Ele é o Emanuel, Ele é o príncipe da paz. Que possamos tomar posse desse nascimento e que a paz possa nascer em nossos corações todos os dias e que possamos levar essa paz àqueles que estão aflitos e necessitados. Caso contrário, o nosso Natal vai ser só Chester, peru, panetone, champanhe sem álcool. É ruim pra caramba, parece refrigerante. Mas só isso. Mas o verdadeiro sentido do Natal é Jesus nascendo em nossos corações, crescendo. E agora eu produzo frutos.
o qual vai me impulsionar a falar desse Jesus para as pessoas mais necessitadas. Amém?